Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de número 3, nós paramos na aula de número 2, tratando sobre o parágrafo 4º, né? E não pudemos continuar ali esta leitura do parágrafo 4º e iremos dar continuidade ao parágrafo 4º do artigo 2º, que, como nós líamos, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios, renúncias de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido nesta lei complementar. Então, como nós já adiantamos no finalzinho da aula passada, este controle ele é exercido, existem, como vocês veem aí, né, dois tipos de controle, sendo que o controle externo ele vai ser exercido pelo Poder Legislativo, que nesse caso vai ser a Assembleia Legislativa do Estado, né, do Estado da Bahia, e o controle interno, né, como o próprio nome já diz, ele vai ser exercido pelo próprio Ministério Público, tá certo? Então, acredito que em outra oportunidade a gente vai ver, né, mais na frente, tratando sobre o controle interno que é exercido do Ministério Público. Mas, a princípio, esses são os dois tipos de controle que nós temos aí e que fiscaliza o Ministério Público, certo? Então, terminamos esse parágrafo 4º do artigo 2º e todo o artigo 2º que trata sobre a autonomia do Ministério Público de forma mais específica, né? De forma mais detalhada. Agora nós vamos seguir para o artigo 4º e agora vamos começar a caminhar, né, a engatear sobre a organização, sobre a estrutura do Ministério Público. Quais são os órgãos que compõem o Ministério Público da Bahia? Mas antes de iniciarmos esse artigo 4º, eu queria avisar você que já está disponível, né, o combo completo de simulados inéditos e comentados para o concurso do Ministério Público da Bahia. Então, você que ainda não adquiriu esse combo completo, com 5 simulados, né, sendo que cada simulado contém 50 questões e no total dá 250 questões. Inclusive, existe primeiro simulado, ele tem 50 questões somente desta lei orgânica do Ministério Público. Então, nós iniciamos com a promoção de R$ 79,99, o combo completo, mais o caderno de lei seca, mais 4 PDFs de resumos, tá certo? Então, é um super combo, né? Na verdade, por um preço extraordinário de R$ 79,99. Nós ainda estamos mantendo esse preço. Então, se você ainda deseja adquirir, clica no link da descrição e nós iremos enviar para você, tá certo? Seguindo aqui o artigo 4º, vamos ter aqui que o Ministério Público ele é formado de forma geral, ele é formado por 4 órgãos, tá certo? 4 órgãos: administração superior, administração, cuidado para não confundir, porque existe a administração superior e a administração. Em terceiro lugar, execução e em quarto lugar, auxiliares, certo? Então, órgãos da administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Agora, o que você deve entender é que dentro de cada órgão existe outros órgãos, outras classificações que nós iremos ver a seguir. Então, aqui é só para nós nos situarmos, né? Começando pela administração, os órgãos da administração superior, eles vão ser compostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, em segundo lugar, Colégio de Procuradores de Justiça, em terceiro lugar, o Conselho Superior do Ministério Público e, quarto lugar, a Corregedoria Geral do Ministério Público, tá certo?
Então, essa é a composição, a formação do primeiro órgão, que é o órgão da administração superior. Agora, o segundo órgão, que são os órgãos da administração. Esses órgãos, ele é composto por apenas dois, que são, né, as procuradorias de justiça e as promotorias de justiça, certo? Agora, o parágrafo terceiro vai tratar dos órgãos de execução, certo? Então, vamos ter Procurador-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público, Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça formam os órgãos de execução, ok? Em quarto lugar, vamos ter os órgãos auxiliares, são 6 órgãos. Em primeiro lugar, temos a ouvidoria do Ministério Público. Segundo lugar, os centros de apoio operacional. Terceiro lugar, a comissão de concurso. Em quarto lugar, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Em quinto lugar, os órgãos de apoio técnico, administrativo e de assessoramento. E em sexto e último lugar, os estagiários, certo? Então, esses órgãos aí formam os órgãos auxiliares do Ministério Público. Sobrando, ficando aí, né, encerrando aí, na verdade, com essa estrutura do Ministério Público. Então, já vimos a estrutura, né, de cada órgão, né, de forma geral, de cada órgão. Então, agora nós iremos adentrar a composição de cada um desses órgãos, tá certo? Como ele é composto, e começando pelo primeiro órgão dos órgãos da administração superior, né, que é a Procuradoria de Justiça. Mas antes de nós iniciarmos, né, é importante nós observarmos aí que a maior parte, como está aqui, né, atenção, né, a maior parte da lei orgânica trata basicamente 4 coisas, que são composição, certo? Então, isso aí é uma dica para você se ligar: composição, requisitos, tempo de mandato e competências. Então, se você quer uma dica, né, de como gravar, do que gravar, na verdade, ou como gravar as informações que são trazidas pela lei orgânica, essas são a dica. Aliás, essa é a dica, né? São as 4 coisas que vêm em quase todos os artigos, tá certo? Essa lei orgânica, depois que passa do artigo 4º, a gente só vai vendo ela tratando de vários órgãos, dos órgãos que nós acabamos de ver, certo? Então, ela vai falar da composição, né? Como é composto, como o órgão é composto, de quais cargos o órgão é composto, vai falar dos requisitos para ocupar aquele órgão, né? Questão de eleição, etc. Vai falar do tempo de mandato, quanto tempo vai durar naquele órgão, né? E, por último, as competências, que é o mais chatinho, tá certo? Então, muita gente acha chato essa lei orgânica por conta disso, porque realmente trata sobre... É uma repetição, certo? Ele sai de um órgão, vai para outro, e aquele órgão ele vai dizendo de novo, é composto por não sei quantos, por exemplo, procuradores ou promotores. Para assumir é necessário isso e aquilo. O tempo de mandato é 2 anos, tantos anos, e as competências são tal, e vai repetindo, né? Sempre aqueles verbos, elaborar, planejar, sempre o verbo no infinitivo. Então é um pouquinho chatinho, mas é o que nós temos e com certeza, viu, vai cair na prova, nem que seja uma questão sobre a lei orgânica. Então você tem que saber, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação, para o primeiro quadrinho, né, o primeiro cargo, né, que está, aliás, o primeiro órgão, né, que está dentro dos órgãos da administração superior, que é a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, como vocês veem aí na tabelinha, de um lado nós vamos ter a composição, requisitos e mandato, e do outro vamos ter as atribuições, tá certo?
Então, o artigo 5º vai dizer que a Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de direção superior do Ministério Público, será chefiada por quem? Pelo procurador, vou subir mais um pouquinho aqui, pelo Procurador-Geral de Justiça, né? É óbvio, né? Procuradoria-Geral de Justiça, Procurador-Geral de Justiça é quem é o chefe. Então, vamos ter ainda que ele é nomeado pelo governador do estado. Então, preste atenção, quem é que nomeia o Procurador-Geral de Justiça, né? Aí vamos ter agora, dentre os integrantes de carreira aí, são os requisitos, tá certo? Eu não sei se todos vão observar, então eu vou só circular aqui para facilitar para vocês, tá certo? Então, eu estou lendo aqui esse retângulo aqui. Aliás, esse quadrinho aqui, né? Então, nós vamos ter aqui que os requisitos é que o Procurador-Geral de Justiça ele seja escolhido dentre os integrantes de carreira, né, da carreira, com no mínimo 10 anos de serviço na instituição. Então, para ser Procurador-Geral de Justiça, não basta simplesmente ter sido um promotor, né? Ele tem que ter passado no mínimo 10 anos de serviço, certo? Então, grave essa informação que são os requisitos. Além desses requisitos, nós vamos observar que ele deve ser, eu vou subindo aqui, depois eu volto para ver a questão das competências. Então, além dos 10 anos de serviço, ele deve ser escolhido, deve ser indicado em lista tríplice, né? Lista tríplice. O que é lista tríplice? É uma lista que tem 3 nomes, certo? Dentre o nome do, além do nome do procurador, mais 2 nomes de outros dois, promotores, para ser indicado a promotor ou procurador, no caso, né? Para ser indicado a procurador geral, certo? Então, nós vamos ter aqui a lista tríplice e agora vamos ter o tempo, né, de mandato, que vai ser de 2 anos, ok? Então, após a nomeação, a eleição e a nomeação do procurador como Procurador-Geral de Justiça, ele vai passar ali com um tempo de mandato de 2 anos, sendo permitida ainda uma recondução. Então, digamos que ele concluir os 2 anos de mandato, ele ainda tem direito de ser indicado ou se candidatar, né, à reeleição naquele cargo e ficar por mais 2 anos, tá certo? Então, isso é admitida uma recondução. Então, esses são as informações gerais principais sobre a Procuradoria-Geral de Justiça. É chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, que é indicado pelo governador, que deve ter para ser indicado no mínimo 10 anos de serviço na instituição e na lista deve ser indicado por uma lista tríplice, tá certo? O que a banca pode tentar fazer para confundir é tentar trocar a tríplice por dupla, por quádrupla ou sextupla, tá certo? É o que a banca pode tentar fazer para confundir. Então a lista ela tem 3 nomes apenas, certo? Então por isso que é lista tríplice. E por último, o mandato que deve ser de 2 anos, admitida uma recondução. Cuidado também com esta informação, porque a banca, né, pode tentar também querer tirar essa informação e dizer que não se admite recondução. Muito bem. Então, nós vamos para o artigo 15 agora, que vai tratar das atribuições, tá certo? Atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Então, aqui vocês já vão vendo quais são as atribuições do Procurador-Geral de Justiça. A gente não vai comentar tanto, até porque são muitas as atribuições, certo? Se vocês forem observar, aqui tem bastante inciso. Olha aí, 30, a gente entra aqui 40, certo? 43, 44, 45 e por aí vai, né? 49 incisos. Então a gente não vai comentar
esses incisos, né? Todos esses incisos, apenas alguns que diz respeito à própria atribuição, né? Ou às próprias atribuições do próprio Procurador-Geral de Justiça, coisas que não é tão difícil identificar as atribuições do Procurador-Geral de Justiça de outros cargos, porque tem coisas que somente o procurador é que vai fazer, tá certo? Então, por exemplo, inciso primeiro, exercer a chefia do Ministério Público, né? Quem é o chefe do Ministério Público Estadual? Procurador-Geral de Justiça. Cuidado para não confundir essa chefia com a chefia do Ministério Público no geral, que nós vimos na aula 1, quando nós tratamos sobre o princípio da unidade, não é? Então, veja, ele vai exercer a chefia do Ministério Público Estadual, certo? E ele vai representar o Ministério Público Estadual tanto judicialmente, né, na Justiça, como extrajudicialmente em outras esferas administrativas, certo? Inciso segundo, integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e seu órgão especial, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso. Então veja que ele sempre vai estar ali no topo, né, que é a presidência, certo? Então ele integra como membro nato, né, mas ao mesmo tempo ele preside o Colégio de Procuradores, seu órgão especial, Conselho Superior do Ministério Público, Comissão de Concurso. Ele nunca vai ser simplesmente um membro, mas ele vai, além de ser membro, ele vai também presidir, ok? Elaborar e submeter ao órgão especial, inciso terceiro, né? Órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, as propostas de criação e extinção de cargos de carreira dos serviços auxiliares, certo? Então, como nós já vimos na aula anterior, tratando sobre a autonomia do Ministério Público, que dentre elas é a questão de elaboração de proposta para a criação e extinção de cargo, que é encaminhada ao Poder Legislativo. Inciso quarto, encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei, né, de iniciativa do Ministério Público. O Ministério Público também detém essa competência de criar projetos de lei. Inciso quinto, praticar atos, decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. Inciso sexto, prover os cargos iniciais da carreira de serviços auxiliares, bem como as vagas por remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado nas hipóteses dessa lei. Inciso sétimo, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Então, gente, aí vocês vão vendo, né, basicamente quais são as atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Como falei, eu não vou ler todos porque são muitos, então imagine quantas aulas a gente iria ficar aqui só nas competências do Procurador-Geral de Justiça. Mas já dá para vocês terem uma noção, e outra dica também é sempre para você decorar quais são a do Procurador-Geral, a do Colégio, né, de Procuradores, a do Conselho Superior, a da Corregedoria. É sempre comparando, tá certo? A função do Procurador-Geral é tal, a do Corregedor-Geral é tal, né? E assim vai, né? Da Ouvidoria é tal. E você vai comparando as competências, você vai ver que há sim uma diferença e sempre há um tema, né, que predomina nas competências de um órgão e nas competências de outro órgão. Esse aqui a gente pode ver muito, né, do Procurador-Geral de Justiça, que predomina a questão do presidir, de chefiar, certo? Mas vocês podem observar outros aí também. A decisão, né? Decidir, inciso oitavo, editar, atos de decidir, exercer demais competências, né? Designar. Então ele sempre vai estar por cima designando, né? Porque como ele é o Procurador-Geral de Justiça, então ele pode
avocar qualquer competência de quem está abaixo dele, tá certo? Então, designar, dirimir, que é aquele que vai resolver o conflito, né? Decidir, mais uma vez, processo administrativo disciplinar, aplicar sanções, tá vendo? Expedir recomendações sem caráter normativo, né? Encaminhar aos presidentes dos tribunais, veja que é ele que tem essa comunicação com presidentes dos tribunais. Listas sextuplas, tá certo? Despachar o expediente relativo do Ministério Público, inciso 16, né? Determinar a abertura do concurso, solicitar a Ordem dos Advogados do Brasil a elaboração de lista sexta para a escolha de representante para integrar a comissão de concurso, porque existe essa regra na Constituição, sempre quando há um concurso, a OAB deve participar, né? Então ele deve fazer essa solicitação, prorrogar os prazos de posse, início do exercício, celebrar convênios, proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados, salvo em matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério Público, certo? Requisitar de qualquer autoridade, repartição, cartório ou ofício de justiça, certidões, exames, diligência, etc., né? Representar o Corregedor-Geral do Ministério Público acerca de infração disciplinar, e assim vai, determinar investigação sumária de fatos típicos, deferir o compromisso de posse dos membros do Ministério Público, servidores do quadro administrativo, deferir o compromisso dos estagiários, elaborar e publicar relatório anual, comparecer à Assembleia Legislativa ou às comissões, certo? Então veja aí quantas competências e que diz respeito mais ao Procurador-Geral de Justiça. Então dificilmente você vai confundir com outras competências de outros órgãos. Solicitar ao Colégio de Procuradores manifestação sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, inciso 31. Inciso 32, decidir sobre sugestões encaminhadas aos órgãos, ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 33, propor ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça a fixação de atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça. Propor ao órgão especial de Procuradores de Justiça a exclusão, inclusão ou modificação no que concerne as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça. E assim vai, né? Designar outro procurador ou promotor de justiça. Dispor a respeito da movimentação dos promotores de justiça, substitutos. O que mais? Autorizar. Então a gente vai ver sempre que os verbos está relacionado à questão do Procurador-Geral de Justiça. Autorizar, designar, decidir, conceder, né? Requisitar, expedir, fazer publicar em órgão especial, e assim vai até o inciso, acredito que é 39, né? 49, né? Então, esses são as competências do Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Então, nós iremos ficar por aqui, para a aula não ficar tão longa, e na próxima aula nós iremos tratar ainda sobre a questão do Procurador-Geral de Justiça. Veja que existe mais coisas, né, mais assuntos, e iremos tratar sobre hipóteses de inelegibilidade, destituição, afastamento, substituição do Procurador-Geral de Justiça. Certo, gente? Então, aguardo você na próxima aula. Até lá!